Bom dia para todos. É com grande prazer que estamos de volta, nosso quinto Happy Hour na internet. E gostaríamos de dar boas-vindas para a senhora Luma Monteiro, nutricionista, que vai nos presentear com uma belíssima apresentação sobre nutrição, uma coisa tão importante para o ser humano, né? Que sem alimento a gente não vive. Bem-vinda, senhora Luma, e gostaria também de agradecer a todos que estão Olá, participando hoje. O microfone é seu. Muito obrigada. quero agradecer pela oportunidade, muito feliz de estar aqui e poder passar a informação, o conhecimento que a gente tem para outras pessoas, né? A nutrição, ela é muito, muito importante, ela vai influenciar em todas as fases da nossa vida, mas muitas pessoas, apesar de saber algumas coisas, já ter o conhecimento popular do que é bom, do que não é bom para a saúde, muitas pessoas têm dificuldade de fazer, né, de colocar na prática. E hoje eu quero falar para vocês sobre nutrição em várias fases da vida, para que vocês tenham mais conhecimento e que a gente possa interagir aqui sobre isso, né? Falando das dificuldades, das facilidades, enfim. Para quem não me conhece, eu sou a Luma Monteiro, eu sou formada em nutrição e funcional chefe. Então, eu trabalho muito voltado para a gastronomia funcional. É utilizar o conhecimento da nutrição na prática, do que a gente vai comer, como que a gente vai comer, como que a gente vai preparar o nosso alimento. A forma de preparo, por mais que você pegue um vegetal, por exemplo, que é saudável, que tem super nutrientes, você, dependendo da forma como você vai preparar esse alimento, você vai estar estragando ele, né? Então, estamos hoje no quinto Happy Hour na internet, com a Together for Peace, e a influência da alimentação na qualidade de vida. Bem, há muitas diferenças entre comer e se nutrir, né? Muitas pessoas comem, mas não se nutrem. Então, o fato de você colocar um alimento na boca e matar a sua fome, ficar saciado, não significa que você está cuidando da sua saúde, que você está se nutrindo. Então, comer é necessário à vida. Isso a gente não discute, a gente precisa comer, mas além de comer, né, se nutrir. A promoção, então é importante a gente promover prazer, satisfação, mas nem sempre, não necessariamente é o ideal para a qualidade de vida. Muitas pessoas comem errado. Então, se nutria, só um minutinho. Se nutria vem do ato de comer, né? Mastigação, deglutição, mas ele promove saúde. Ele está voltado para a qualidade de vida, muito pautado na ação consciente. Então, assim, quando você bota uma comida num prato, você está consciente do que você está comendo. Você sabe que tem proteína, que tem carboidrato, que tem lipídio, que tem vitaminas, minerais. Você tem conhecimento do que você está comendo. O ato de nutrir é uma alimentação consciente, tá? Para favorecer saúde e longevidade com qualidade. A gente envelhece. Muitas pessoas envelhecem, mas não têm qualidade de vida, né? Muitos estão acamados, muitos estão não se locomovem, precisam usar fraldas, não tem dente. Então, uma longevidade com qualidade está muito voltado na questão de nutrir. Não só a nutrição, para ter um estilo de vida saudável, a alimentação é um deles, e a gente vai comentar aqui. Então, comer, muitas pessoas adoram um hambúrguer, né? Um refrigerante, um cafezinho. Quando a gente fala aqui em comer, a gente percebe aqui. Agora foi? Foi. Graças a Deus. Então, vou voltar aqui rapidinho para vocês poderem entender aqui. Como eu estava falando, né? Comer é diferente de se nutrir. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber que a pessoa ela está comendo
muito gulosa, assim, né? Um hambúrguer e um refrigerante, quem não gosta, mas ela está sentada também na frente do computador, ela está com eletrônicos em volta, ela não está sentada numa mesa como no ato de se nutrir, que a gente senta à mesa, a gente arruma, né? Tem a mesa posta, tem uma alimentação colorida, balanceada, a gente consegue ver várias cores aqui, onde as pessoas se interagem, elas se olham, elas conversam. Aqui a gente chama de atenção plena. E o ato de se nutrir também está voltado a isso. A gente precisa prestar atenção no que a gente está comendo, ter consciência dos alimentos que a gente está ingerindo. Então, o fato de comer não significa que a gente está se nutrindo, e a gente tem que estar prestando atenção nisso. Então, o fato de você comer, por exemplo, está na hora do almoço, eu vou comer um salgadinho e um guaravita, você comeu, matou a fome, porém você não está se nutrindo. Só um minutinho, mãe. Tá voltando, não pode? Minha mãe tá assistindo aqui no quarto e tá fazendo barulho aí, né? Tá, então a gente tem aqui várias fases da vida e a alimentação de um bebê é diferente da alimentação de um idoso. Claro que todos estão voltados para alimentação saudável, para ingestão de nutrientes, mas cada fase da vida tem uma necessidade diferente, e é isso que a gente vai abordar agora. Nutrição nas diferentes fases da vida. Então, em todas as fases, né, ela precisa ser variada e equilibrada, e quando uma pessoa tem, por exemplo, eu gosto muito de macarrão, então eu como macarrão, eu mato a minha fome, todo dia eu almoço macarrão, mas ele não tem todos os nutrientes, então por isso que a alimentação precisa ser variada e equilibrada, para que a gente consiga consumir proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, gorduras, fibras, tudo isso é importante. Todos os grupos alimentares, né, são importantes para o nosso corpo. As proteínas, os carboidratos. Então, por exemplo, a gente acha que comer gordura é ruim. Não, gorduras boas também é importante. A gente tem vitaminas que só são absorvidas na presença de gordura. Então, uma alimentação ela precisa conter, sim, todos os grupos alimentares para que a gente consiga se nutrir. Diferentes fases da vida possuem diferentes necessidades nutricionais, que dependem de fatores como idade, sexo, atividade física, gravidez ou alimentação. Então, quando o nutricionista ele vai montar uma dieta, ele precisa saber a idade, o sexo, se ele pratica atividade física, se a mulher está numa gestação, se ela está amamentando, se o idoso ele consegue, apesar de ser idoso, se ele faz atividade física. Então, são muitos detalhes para montar uma dieta específica, né? Não adianta falar assim, a minha amiga está comendo, a nutricionista dela passou uma dieta para ela e eu vou fazer também porque a nutricionista disse que é bom, mas é bom para ela, para a fase de vida dela. Por isso que a gente precisa de uma alimentação personalizada, né, de acordo com as nossas necessidades. Eu vou falar aqui sobre as várias fases da vida voltada sempre para uma pessoa saudável, tá? Porque quando a pessoa tem uma patologia, tem uma doença, vai ter outras alterações na dieta. Então, uma pessoa com 60 anos que é saudável é uma dieta. Se a pessoa tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo, enfim, várias doenças, a alimentação ela tem que ser adaptada para essas doenças. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa saudável. Nos primeiros anos de vida, nos primeiros 6 meses de vida, a alimentação é exclusivamente leite materno. Não precisa de água, não precisa de fruta, não precisa de nada. Só o leite materno já contém todos os nutrientes que o bebê precisa, tá? Inclusive a questão de anticorpos. Então, só leite materno é o suficiente. A partir de 6 meses de vida, já começa a entrar os vegetais, as frutas, legumes, a água. Sempre que você começa a inserir alimentos, você precisa inserir também água, tá? Então, após 6 meses de vida, começa a entrar alimentos, água, mas o leite materno ele também se faz presente, tá? Então, você fica equilibrando entre o leite materno e até 1 ano de vida. Estudos mostram que até 2 anos pode ser feito a amamentação, mas após 1 ano,
já não vai ser suficiente para nutrir essa criança, tá? Por isso a importância da alimentação mesmo com os alimentos vegetais, frutas e cereais. A alimentação infantil, de 1 a 6 anos, é a hora que começa a formar os hábitos alimentares. Então, é muito importante por quê? Porque ela começa a consumir a alimentação da família. Então, se a família come errado, a criança vai começar a ter esses hábitos alimentares. Então, não é para deixar a hora que ela ficar adulta que ela vai pensar no que ela vai comer e se preocupar de ter uma alimentação consciente, né? Começa desde o primeiro ano de vida essa conscientização e esse hábito alimentar. Se você tem uma criança que ela não come açúcar no primeiro ano de vida, que ela não toma refrigerante, não come frituras, para ela vai ser tão normal durante a vida dela que ela não vai sentir falta. Agora, se a mamãe, né, às vezes a mãe está comendo um hambúrguer, tomando um refrigerante, tomando um sorvete, que é rico em açúcar, rico em gordura, aí dá para a criança porque a criança gosta, porque a criança pediu, porque a criança é comida de criança, por exemplo, ela começa a formar hábitos errados que vai levar ao longo da vida dela. Então, por isso que hoje os adultos sentem muita dificuldade para emagrecer, para se alimentar bem. Por quê? Porque esse hábito errado foi formado desde os primeiros anos de vida. Então, é muito importante que a gente comece desde pequenininho. Não é restringindo, assim, mas é educando de uma forma natural e não proibindo as crianças. Claro que você pega uma criança de 6 anos que ela já vai para a escola, que ela já vai para o aniversário dos amiguinhos, esse convívio, né, social com os amigos, e você fala, não pode comer o bolo do aniversário do seu amigo porque tem açúcar, não pode tomar refrigerante porque faz mal, ela começa a criar também uma percepção ruim do alimento. Então, ela precisa ter consciência que aqueles tipos de alimentos não é para ser consumido todos os dias, mas que ela pode ter vida social, que ela pode comer um pedacinho, sem estresse, sabe? Mas sendo consciente. E a alimentação, ela precisa ser sempre de 5 a 6 refeições por dia, em pequenas porções. Então, a criança ela precisa comer várias vezes ao dia, pequenas quantidades. Entre os 6 e 10 anos de vida, a ingestão de nutrientes em quantidade e qualidade adequada ao crescimento e desenvolvimento dessa faixa etária. Então, é muito importante que a alimentação, além dela ser várias vezes ao dia, de 5 a 6, ela precisa ser com qualidade, porque essa criança está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela precisa de energia para brincar. Então, é importante esses nutrientes para o desenvolvimento tanto físico como escolar. Então, a gente tem os grupos de frutas, hortaliças, leite, o cálcio, né? A gente está em fase de crescimento, então o leite é super importante. As carnes, as proteínas em geral, a gente consegue aumentar a fibra muscular e favorecer o crescimento também. Então, algumas dicas aqui para essa fase de 1 até 10 anos, a gente tem nutrientes são fundamentais para a criança, a gente tem o ferro, que está presente nas carnes vermelhas, na gema de ovos, a gente tem também no feijão, né? Cálcio, leite, derivados, nos vegetais verdes escuros, o zinco, nas carnes vermelhas, vitamina A, cenoura, beterraba e vitamina D. Então, é importante não só consumir alimentos que contêm vitamina D, mas a gente ter também frequência no sol pela manhã, né, para a gente poder produzir também vitamina D no nosso corpo. A falta ou excesso de alimentos, tanto na fase da infância quanto adultos, é super problema, porque na falta a gente pode ter desnutrição, anemia, raquitismo, baixa de vitaminas, né, como a gente tem a obesidade, que são problemas. Não é só a obesidade que é um problema de saúde, mas a desnutrição também é um grande problema. Então, a obesidade infantil é o consumo exagerado de refrigerantes, balas, doces, frituras. Alimentos industrializados, principalmente, são muito ricos em sódio, muito ricos em gordura, em sal, produtos químicos, e isso favorece a obesidade infantil, que é extremamente grande no Brasil. E a gente também tem o favorecimento de contrair doenças. Então, hoje a gente já pega crianças com obesidade, com diabetes, com hipertensão, coisas que antigamente era só coisas de adulto, de idoso, né? E a gente já tem crianças assim. Por quê? Porque a alimentação
que muitos pais acham que comer balinha não tem problema, comer batata frita não tem problema, comer o biscoitinho recheado todo dia de merenda não tem problema, que são produtos para criança. Só que os pais eles precisam ter consciência, olhar os alimentos, a rotulagem dos alimentos, e não só aquela... Quando a gente fala em rotulagem, não é só olhar o nome do produto e falar assim, biscoito recheado, sabor limão. Ah, é? Então, deixa eu ver aqui, o limão é fruta, então tá bom? Deixa eu ver aqui o rótulo, os ingredientes. Já começa com açúcar, o limão não é limão, é aroma de limão, é corante verde, então é tudo artificial. E aí tudo isso vai estar prejudicando a nossa saúde. A alimentação saudável, equilibrada, está sempre voltada para o que é o natural, o que vem da natureza, tá? A alimentação na adolescência corresponde de 10 a 19 anos. Essa fase é a fase do estirão do crescimento, então a gente está a todo vapor, e é muito importante o consumo de alimentos construtores e energéticos. A gente tem as proteínas e os carboidratos. Então, a vitamina D e o cálcio nessa fase é extremamente importante por conta do estirão do crescimento. Se você consome você tem baixo nutriente, baixo consumo de cálcio, essa pessoa não vai crescer como ela deveria, tá? Então, é importante a gente equilibrar na alimentação o consumo de cálcio, principalmente nessa fase. E a gente também tem o ferro. Muitas meninas nessa fase de adolescência começam a menstruar e elas têm muita facilidade de ter anemia, tá? Então, ferro, cálcio, vitamina D e ferro na fase da adolescência é extremamente importante. Eu peguei alguns dados aqui que é de extrema importância nessa fase, porque os adolescentes, eles adoram comer porcarias, eles adoram substituir o almoço, o jantar por lanches, principalmente quando tem convívio com outros adolescentes, e isso vai trazer muitos prejuízos para a saúde. Mas não é a questão de proibir, os pais eles não devem proibir esse consumo, eles precisam fazer o que a gente chama de educação nutricional. Isso o nutricionista faz, e a educação nutricional ela tem que estar em 3 pilares, que é a família, educando, a escola e o nutricionista. Se só o nutricionista faz educação nutricional e chega em casa, ele vê os pais comendo errado, se a escola só oferece como lanche salgadinhos, pizza e refrigerante, não vai ser eficiente essa educação nutricional, vai ser muito mais difícil. Então, a educação nutricional é extremamente importante. Os adolescentes incorporam o dobro da quantidade de cálcio, ferro, zinco e magnésio por conta desse estirão do crescimento, tá? Por isso que é muito importante uma alimentação saudável. Porém, estudos têm mostrado que o Levantamento Nacional de Exame de Saúde e Nutrição revelaram que entre todos os grupos etários, né, todas as fases da vida, os adolescentes têm a maior prevalência do estado nutricional insatisfatório, ou seja, eles se alimentam muito mal. Então, apesar deles necessitarem de muitos nutrientes nessa fase, são os que menos consomem nutrientes. E aí a gente não tem... Quando a gente começa comendo errado na infância, na adolescência, a fase adulta é muito mais difícil. E quando a gente fala em longevidade, não adianta se preocupar com a saúde, com a alimentação, só quando tiver na terceira fase, né? Quando a gente estiver na fase idosa. Então, a gente tem que se alimentar bem, com qualidade, durante todas as fases da nossa vida. A alimentação do adulto corresponde de 20 a 60 anos, e as recomendações nutricionais do adulto vão depender da atividade física, da massa corporal, da idade. Nas mulheres depende ainda se ela vai estar grávida, se vai estar amamentando. Então, é uma fase onde eles já não estão no estirão do crescimento, eles precisam mais da manutenção, né? E a atividade física é fundamental nessa fase. A gente fica muito mais sentado, porque o trabalho na vida urbana, né, é uma questão mais sentada, escritório, a gente trabalha mais a mente do que o corpo. Então, é uma questão de nutrir, e uma quantidade de energia já não é tão grande quanto da criança e no adolescente, tá?
Para avaliação corporal, a gente precisa de peso, altura, circunferência da cintura, do quadril e dobras cutâneas. Então, por exemplo, a circunferência da cintura vai estar refletindo muito na saúde daquela pessoa. Se ela tem circunferência grande, ela tem aumentada, né, com a barriga grande, ela tem muito cardiovascular do que uma pessoa com a cintura. Então, tem algumas referências de cintura, quadril, dobra cutânea, para a gente também estar fazendo o controle da saúde, tá? Não só o peso e a altura. Por exemplo, o peso e a altura, a gente faz o IMC, que é uma avaliação de massa corporal. Só que uma pessoa com o IMC normal, para uma pessoa normal, saudável, seria de 18,5 a 24,9 de IMC. Como é que a gente calcula o IMC? É a massa dividida por altura ao quadrado. Então, seu peso divide pela altura ao quadrado vai estar esse valor de IMC. Porém, se uma pessoa, ele não calcula, ele só está preocupado com peso e altura. Ele não se preocupa com a circunferência, com a dobra cutânea, ou seja, percentual de gordura. Então, se um atleta, se um fisiculturista, ele tem muita massa muscular e ele pesa muito, ele considera como obeso. E, na verdade, ele não é obeso, porque ele não tem gordura, né? Ele só tem uma grande quantidade de massa muscular. Então, o IMC, por si só, ele não é eficiente. A circunferência e o percentual de gordura é muito mais importante, por isso precisa de todos eles para avaliação, para a gente dar um diagnóstico nutricional. Então, as orientações, a recomendação é o consumo de 4 a 6 refeições por dia, em pequenos volumes. A gente viu isso na infância também. Isso é complicado falar, porque existem várias versões da nutrição, né? Mas para uma dieta normal, para uma pessoa, uma dieta normal e equilibrada, a gente tem de 4 a 6 refeições por dia. Mas a gente também já ouve falar em dietas low carb, dietas de jejum intermitente, né? Várias variações de dieta, que é outra parte, tá? É uma parte mais específica, mas no geral, se você consumir de 4 a 6 refeições por dia, pequenos volumes e boa qualidade, super nutritivo, já é essencial para uma vida saudável e equilibrada, tá? Variar os alimentos ao longo do dia, com a inclusão de todos os grupos alimentares, carboidrato, proteína, lipídio, que são as gorduras, as fibras é importantíssimos, vitaminas e minerais. Consumo de frutas, verduras e legumes, a gente tem mais ou menos 400 gramas por dia, que dá em torno de 3 porções. E ali, por isso que o nutricionista é sempre a mesma coisa, consuma frutas, legumes e verduras. Por quê? Porque é só ali que a gente vai conseguir vitaminas e minerais e fibras. É onde a gente tem maior porção. Ingestão hídrica ao longo do dia, então a gente precisa consumir bastante água, bastante líquidos para hidratação, privilegiar escolhas de safra, alimentos in natura e de preferência agricultura orgânica. Quanto mais orgânicos, melhor, porque a gente não tem a questão química, né, dos agrotóxicos, que faz grande mal para o nosso corpo. E a safra, a gente tem produtos de melhor qualidade quando a gente escolhe alimentos da safra, tá? Existem tabelinhas. Normalmente a gente já encontra no mercado mais barato quando a gente está na safra, tá? Quando tem, por exemplo, caqui, a gente sabe quando é a safra que começa a aparecer no mercado, porque ele não é o ano inteiro, né? Quando a gente tem um ano inteiro, normalmente é produzido de uma forma mais artificial. Consumir carnes é importantíssimo, essas carnes precisam ser magras, peixe, frango, lombo. Carne vermelha, o mínimo possível, uma vez na semana é o suficiente. E os ovos, tá? Então, uma alimentação para ela ser saudável, ela precisa ser bem equilibrada com todos os grupos alimentares. A alimentação do idoso, que corresponde acima de 60 anos. É possível envelhecer com saúde e com qualidade, sim. Mas o envelhecimento, para você chegar bem aos 60 anos, você tem que ter esse cuidado todas as fases da sua vida. Ainda que você não tenha tido uma alimentação perfeita, um peso legal na infância ou na adolescência, se você chega na fase adulta e começa a se cuidar, você vai chegar na fase de idoso muito bem, tá? Uma dieta
baixa de gordura, sal, açúcar. Nessa fase é importantíssimo, porque o sal vai estar interferindo na pressão arterial, o açúcar vai estar interferindo na diabetes. Quando a gente chega na fase de idoso, o organismo ele já não trabalha tão bem, então a questão da insulina já é mais deficiente, já é mais baixa, por isso que muitos idosos têm a glicose alterada, têm diabetes. Consumo de gorduras, as doenças cardiovasculares são muito presentes nessa fase, então gordura é importante consumir. Gorduras sim, mas gorduras de qualidade. A gente tem os azeites, as castanhas, para entrar essa gordura boa, né? Consumo variado de legumes, frutas e verduras, fortalece o sistema imunológico e o processo de envelhecer ele mantém a pessoa com a mente ativa. Então, o envelhecimento, a alimentação é super importante, mas ele precisa manter a mente ativa, contato com outras pessoas, fazer atividade física, ler, né, fazer aquelas atividades de memória. Trabalhando sempre a memória, a gente consegue retardar. Se for um fator genético, a gente não vai conseguir evitar, por exemplo, um Alzheimer. Mas se a pessoa está sempre com a mente ativa, está sempre trabalhando e estimulando, por exemplo, a atividade física vai estar influenciando muito na memória, porque quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a circulação sanguínea, vai mais sangue para o cérebro. Então, nessa terceira fase, né, que é o do idoso, a gente precisa muito de atividade física. É onde a gente está perdendo muita massa muscular. Naturalmente, o corpo vai perdendo massa muscular. E é um músculo que sustenta os ossos. Por isso que os idosos eles vão ficando mais magrinhos, com menos massa muscular. Eles vão ficando com a coluna mais arriada, porque essa musculatura não está fortalecendo. Então, o joelho a locomoção já vai ficando mais difícil. O joelho vai doendo, as artroses, artrites vão aparecendo. Então, a atividade física é muito importante para a gente fortalecer essa musculatura, fortalecer a coluna, fortalecer o joelho, para que ele consiga envelhecer com qualidade, tá? Com autonomia. Deve-se ter atenção à questão da mastigação e deglutição, que nessa fase, se as pessoas se cuidam bem dos dentes, né, faz atividade física, ele vai chegar nessa fase com dentição, com deglutição normal, mas se ele já perde os dentes na fase adulta, a mastigação e a deglutição vai estar muito prejudicada nessa fase. Então, entra as próteses dentárias para auxiliar, mas se você tem um bom cuidado, você chega nessa fase já com os dentes. Antigamente, não. Era muito comum os idosos usarem próteses dentárias, né? Hoje a gente já vê muitos idosos com a própria dentição. Mas a mastigação e deglutição, ela também vai estar influenciando, por exemplo, em doenças de Alzheimer e Parkinson. Alzheimer, principalmente, as pessoas vão perdendo a autonomia e a mastigação e deglutição chega uma hora que elas não conseguem mais fazer. E aí, nessa hora que a gente tem que entrar com uma alimentação mais líquida, mais pastosa. Por isso que a alimentação, se tiver dentição, o ideal é que ela seja de várias texturas, para a gente estimular, sim, a mastigação. Mas, se for num caso de uma doença, entra dietas mais líquidas e pastosas. A sol pela manhã é importantíssimo para produzir essa vitamina D. Fazer atividade física regularmente. Isso eu já tinha falado. Então, as orientações em geral, sempre consumir carboidratos, proteínas e gorduras. A gente está falando aqui sempre de uma forma generalizada. Se for botar carboidratos, proteínas e gorduras, na hora da prática, o que seria isso, né? Um prato saudável. Depois eu vou mostrar a foto de um prato que é correspondente. Vê se vocês conseguem ver aqui. Vocês estão conseguindo ver essa foto? Me dá um ok? Estão vendo a imagem? Sim, de orientação, sim. Sim. Oi? De orientação. Estão conseguindo ver essa foto? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, tá. Então, essa foto aqui estão me ouvindo?
Isso, porque quando a gente fala consumir carboidratos, proteínas, lipídios, fica uma coisa muito aberta, mas aqui a gente tem a foto de um prato que é considerado saudável e ideal para o idoso. A gente, quando fala frutas, legumes, a gente tem uma porção. Vamos imaginar que isso aqui seja um prato. Então, a gente tem uma parte que a gente pode colocar até como uma sobremesa, né? Uma laranja, uma uva, no prato. A gente tem a parte dos vegetais. Pode ser batata doce, pode ser tomate, enfim, os vegetais em geral. A gente tem a parte da proteína. Então, a gente consegue perceber que a metade do prato é de frutas, legumes e verduras. A gente tem uma parte aqui de proteína. Salmão é ótimo por conta do ômega 3. A gente tem frango, ovo, feijão, carne. A gente pode ter, não só no prato, né, que aqui tá de uma forma geral, mas os leites e derivados, fonte de cálcio é importantíssimo por conta da osteoporose. E a gente tem aqui os carboidratos. Carboidratos esse que não é um carboidrato, por exemplo, um arroz branco. A gente fala em carboidratos integrais. Pão integral, arroz integral, macarrão integral, os cereais, as sementes. A gente usa muito semente de abóbora, de girassol. No caso, se a pessoa tiver diverticulite, as sementes já não podem entrar, mas de uma forma geral, as sementes são muito ricas em fibras e nutrientes, gorduras do bem, tá? E aqui no centro a gente tem os alimentos funcionais, que são as especiarias e as ervas. Então, o consumo de ervas e especiarias na alimentação, a gente tem a cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório. A gente tem o alho, que tem a alicina, que é um fitoquímico que vai estar ajudando na questão cardiovascular. A gente tem alecrim, tomilho, pimenta, manjericão. Todas as ervas e especiarias, elas são muito ricas em fitoquímicos, que é excelente para a saúde. A gente tem aqui muita hidratação. No processo de envelhecimento, a gente vai perdendo água corporal, por isso que a pele fica mais enrugada. Então, quando a gente é criança, a gente tem maior porcentagem de água no nosso corpo. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa água naturalmente. Por isso, tem que beber bastante água. E a questão da atividade física, sempre. Não, o idoso ele não foi feito para ficar sentadinho vendo novela, ele foi feito para ser ativo. A gente precisa envelhecer com qualidade, a vida não acabou, a gente precisa continuar tendo os sonhos, continuar se exercitando, continuar vivendo. Então, a gente vai voltar aqui, né? Eu já falei dos cálcios, da cafeína, de fitoquímicos. A gente tem aqui, ó, o excesso de cafeína, sal e carne pode aumentar a excreção de urina, pela urina de cálcio, contribuindo para a osteoporose. Então, nessa fase, a gente não deve consumir muita cafeína, nem sal, nem proteína, tá? A gente fala proteína sim, mas não em excesso. Então, aqui a gente tem uma pirâmide que é voltada para aquela foto do prato que eu mostrei para vocês. Essa pirâmide, ela é para adulto e idoso, principalmente. Que a gente tem aqui, ó, os carboidratos sempre na forma integral. Quando a gente fala integral, é da forma como ele vem na natureza, ele não foi refinado pela indústria, tá? Então, a gente não tira aquela fibra e os nutrientes que ele tem. A gente tem aqui as frutas, legumes e verduras. Tá vendo que tudo tá ele não tá mais na base, como é nas pirâmides tradicionais, né? Ele vem com todos são importantes. Frutas, legumes e verduras, as gorduras, pequena quantidade, porém, não tão bem importantes, né? A gente tem os óleos vegetais, o azeite, por exemplo. A gente tem a castanha. A gente não pode consumir de jeito nenhum gordura trans, essas gorduras que vêm em biscoitos, gordura que vem em sorvete. Ele faz muito mal à saúde. Nosso corpo ele meio que não reconhece, então dá muita doença, gordura trans. Mas as gorduras saudáveis, sim, são muito importantes. Leites e derivados, muita fonte de cálcio, tá? E a gente tem aqui as proteínas. Muito importante, ele coloca na base como água e atividade física.
é muito importante que a gente permita que os nossos avós, que os idosos em geral, eles continuam tendo atividade. Ele pode sim varrer um quintalzinho, claro que dentro das possibilidades dele, né, dentro do que ele consegue fazer, ele pode ajudar nas tarefas de casa, ele pode ajudar a ter um grupo de hidroginástica, um grupo de atividade física. É importante que ele tenha a vida social ativa e que ele tenha autonomia, tá? Às vezes a gente quer proteger, deixa que eu faço, né? E fica tirando a autonomia desse idoso e a gente está só prejudicando. É importante que ele seja ativo e que ele se sinta parte importante e integrante de um todo. Os fatores que determinam a longevidade bem-sucedida, né, uma longevidade com qualidade, é aquela que adia ao máximo o aparecimento de doenças e incapacidade. Refere-se aqui à nutrição não somente na idade avançada, mas também aquela que se cultiva ao longo da vida. Foi o que eu falei. Inclusive na vida uterina. É muito importante que as mães se preocupem na alimentação durante a gestação, porque está passando nutrientes, está passando questões genéticas para aquele bebê. Então, a alimentação saudável, estilo de vida saudável deve ser desde a gestação. E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida longa e com qualidade, tá? Então, se não conseguiu ter uma vida saudável durante a fase adulta, que tenha agora na fase idosa e que a gente consiga nas próximas gerações já começar essa conscientização alimentar desde a primeira fase de vida. Longevidade com qualidade, então, não é só alimentação, apesar de eu falar tanto de alimentação porque é minha especialidade, mas eu entendo como qualidade de vida e longevidade outros fatores. Se uma pessoa se alimenta bem, mas ela é uma pessoa triste, depressiva, ela não tem vida social, ela não trabalha, ela não tem sonhos, ela não vai ser uma pessoa saudável, ela não vai ter uma qualidade de vida. Então, a percepção, eu peguei isso de um estudo, tá? Não é só o que eu acho. Estudos mostram isso, que a percepção de vários fatores associados vão estar ligados à longevidade, não só uma alimentação, não só a atividade física, não só ao consumo de água, por exemplo. Então, a alimentação equilibrada faz parte de um dos fatores. Atividade, o sono é importantíssimo. A gente não dá muita atenção, a gente acha que pode dormir em qualquer hora, a gente pode acordar em qualquer hora, mas o sono com qualidade é importantíssimo para a longevidade. É na hora do sono, na hora que a gente está dormindo, que vários sistemas do nosso corpo vai estar sendo, inclusive hormônios vão estar sendo liberados. Se a gente dorme mal, se a gente dorme, por exemplo, num quarto com luz, se a gente dorme vendo televisão, né, com aquela luminosidade, a gente não está liberando, por exemplo, o hormônio melatonina, que é super importante no nosso corpo. Então, é importante que na hora de dormir, a gente se relaxe, que a gente esteja num ambiente escuro. Só assim a gente vai estar liberando hormônios e produzindo substâncias no nosso corpo. Então, o sono é importantíssimo. O estilo de vida saudável e sociável. Então, a gente precisa ter contato com outras pessoas. Não é para deixar de ter vida social, tá? E a gratidão e prazer nas coisas que faz. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas não tem prazer em nada e não é grato a nada. Se a gente tem um espírito de gratidão, se a gente é feliz com pequenas coisas que a gente tem, o simples fato de acordar, de poder mastigar, de poder andar, de poder se alimentar, é uma forma de gratidão, já é alguma coisa para a gente se sentir grato, né? Então, é importante que a gente também encontre atividades que a gente tenha prazer e que a gente faça coisas que nos dê prazer. Equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, os coaches gostam muito de utilizar isso, né? Se você se alimenta bem, mas não tem um trabalho bom, você não está completamente feliz. Se você tem uma vida pessoal insatisfatória, mas é bom no trabalho, ganha muito dinheiro, você também não tem uma vida plena. O descanso, a vida saudável, a gente precisa estar
em equilíbrio com todas as áreas da nossa vida, para a gente ter uma vida plena e envelhecer com qualidade. Muitas pessoas acham que só o dinheiro é importante, então canaliza a energia para o trabalho, mas não canaliza a energia para a família, para o descanso, para o lazer, né? Então, uma vida saudável e equilibrada, ela está voltada para todas as áreas da nossa vida. Aqui tem uma pirâmide que é da longevidade. Eu peguei essa pirâmide de um estudo. Então, ela mostra aqui que a base... Desculpa. A base da pirâmide, ela é de atividade física. Ela é fundamental e essencial. A gente tem vida social, né? Convívio social, viagens, festas, falar com pessoas, conviver com pessoas de todos os lugares é muito importante. Leitura, estudo, né? A gente tem o relaxamento, o sono, o equilíbrio. O yoga é muito importante para a gente se encontrar, centralizar as energias. Arte, cultura, também está voltado para uma vida com qualidade. A alimentação. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha uma longevidade com qualidade. Eu quero agradecer, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou deixar de fazer o share. Mas quem quiser meu contato, o meu Instagram é @minhanutri, o WhatsApp, vocês podem falar comigo, tirar dúvidas. Mas o que eu queria mostrar para vocês, vocês estão vendo a tela? Sim. Espera aí, como é que eu volto? Vocês estão vendo a minha tela agora? Não. Estão me vendo? Sim. Não? Sim. Estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Então, tá. Tem horas que eu acho que nutricionista fica um pouco chata, no sentido de falar assim, fazer atividade física, comer frutas, legumes, verduras, tudo que isso todo mundo já sabe. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala isso, quando a gente prega isso, tá tudo voltado na ciência, nos estudos. Então, olha o tamanho desse livro aqui, ó. Quase uma bíblia, tá vendo? Isso aqui, ó, os alimentos funcionais. Então, olha quanto de estudo que a gente já tem falando dos benefícios dos alimentos, dos benefícios funcionais dos alimentos. Comer fruta, a gente vai estar entrando vitamina C, a gente vai estar entrando fibra, a gente vai estar entrando fitoquímicos, que é essencial para a vida, entendeu? Então, assim, não é falácia, não é falar e dizer que é bom. Quando você come alguma coisa, ele está ali. Estudos já mostraram, já provaram que tem nutrientes. E se a gente tiver dúvida, tudo que Deus criou, que está na natureza, é bom, é saudável, é o que a gente precisa para se alimentar. Quando a gente começa a consumir muito produto industrializado, quando a gente pega, em vez de pegar o franguinho e pegar o nugget da indústria, quando a gente deixa de fazer o nosso pão de fermentação longa, natural, a gente pega aquele pãozinho cheio de produto químico para ele ficar fofinho e durar 2, 3 semanas, o nosso corpo não foi preparado para isso. Então, por isso que tem gerado tantas doenças. E a gente também trabalha com a nutrição comportamental. Tá vendo aqui? Quando a gente come, qual eu falei, aquele ato de comer ou de nutrir, tá me ouvindo? Não, é que a sua imagem congelou de novo. Mas a gente está te ouvindo. Voltou? Ainda não. Voltou? Não. Tá. Então, a nutrição comportamental... É a internet que deve estar flutuando aqui, né? Foi? Posso falar? Pode falar. A gente está te ouvindo. A nutrição comportamental, ela tá... A nutrição comportamental, como eu mostrei, existe um livro, existem estudos, várias pesquisas falando sobre o comportamento humano no ato de comer. Tem pessoas que usam a comida para
tô triste e vou comer, mas não tá com fome. Não é uma questão fisiológica, não é uma fome fisiológica para o nosso corpo funcionar, é uma fome emocional. Então, quando a gente olha para um, sei lá, para um bolo de chocolate, a gente lembra não do que, a gente não tem aquela consciência do que qual nutriente vai estar sendo bom para mim, mas aquilo ali tem uma memória afetiva, lembra da tua infância, lembra de histórias. Então, quando você bota na mesa, que relação você está tendo com a comida? O que que ela te diz? É uma hora de prazer, de alegria, ou você está usando a comida por um escape para satisfazer uma necessidade que às vezes eu tô triste, eu preciso comer uma torta para me deixar mais feliz, sabe? A gente criar, tem vários tipos de fome, vários tipos de comportamento humano com relação à alimentação, mas o principal é a atenção plena, é você levar uma alimentação tranquila, sem estresse, podendo comer, sim, o dia que você adora uma pizza, tudo bem, não vai ser todos os dias uma pizza, não vai ser, você vai ter a percepção de falar assim, poxa, hoje eu vou permitir comer uma pizza porque eu tô com vontade, porque eu vou estar com os meus amigos, hoje é um dia especial. Mas eu não preciso pedir, por exemplo, uma calabresa, que é um embutido, porque eu vou estar com os meus amigos, hoje é um dia especial, embutido, cheio de gordura, de soja. Eu vou pedir um dia um champignon, de manjericão é melhor, é fazendo as boas escolhas, é levando uma vida tranquila, sem estresse, sabe? Não é levando aquela culpa, eu comi, tô culpada, eu não podia ter comido aquilo, que é de equilibrada, ela tem uma vida mais consciente, né? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Está sendo absolutamente fantástica a sua apresentação. Está nos realmente abrindo horizontes, né, de uma vida saudável, equilibrada. Eu acho que tem uma pergunta. Lívia, você gostaria de fazer uma observação? Por favor, o microfone é seu. Obrigada. Luma, eu queria perguntar sobre a dieta paleolítica, porque muita gente, meus amigos, têm feito essas dietas assim que pegam no Facebook, a paleolítica, tem restritiva que a senhora falou, né? Tem como é que é? A intermitente também, né? Que você fica um tempo sem comer. Eu queria saber se não tem problema, né, você fazer esse tipo de dieta assim. E eu não estou escutando a senhora. Seu áudio ficou estranho. Eu estou ouvindo. Agora sim. O meu? Agora foi. Sim, agora voltou. Tá. Sobre as dietas, né? Uhum. Então, eu falei que quando eu ia fazer a apresentação, falando de uma vida equilibrada, de um que é bom nas fases de vida, dentro de uma pessoa saudável. Mas a gente tem, dentro da nutrição, variações na dieta, que aí vai entrando. Só que hoje as pessoas procuram, não nutricionista para montar o que é bom para você, específico para aquele momento de vida, para sua necessidade, mas pega informações da internet que são soltas. Quando você faz isso, a gente pode levar prejuízo à saúde. Por quê? Para uma dieta saudável, equilibrada, a gente precisa de todos os grupos alimentares. Todos. Inclusive as gorduras, as vitaminas, os minerais, as fibras. Se a gente consome paleo, é só proteína. Proteína. Não tem muita fibra alimentar, não tem muito micronutriente. A gente tem muita proteína. Então, vai chegar uma hora que você vai começar a ter deficiência. Mas, dentro da nutrição, dentro dos estudos, a gente pode utilizar como uma estratégia, num determinado momento, esse tipo de dieta. Entendeu? Por exemplo, você tem uma dieta equilibrada, tranquila, só que você chega à fase do platô. Não consigo mais emagrecer, não consigo mais ter resultado. Então, peraí, vamos utilizar uma outra estratégia. Como se o seu corpo já reconhecesse aquilo e ele não desenvolvesse mais. Então, a gente utiliza como se fosse dar um choque nele, para ele despertar e começar a ativar de novo. Então, a gente pode utilizar o jejum, a gente pode utilizar a low carb, a gente pode utilizar a paleo, mas é por um curto período de tempo e sabendo por que você está fazendo aquilo. O nutricionista, ele tem um conhecimento para identificar, não,
você agora não tá na hora de fazer a paleo. Vamos começar com uma low carb, a gente vai adaptando o seu corpo para consumir menos carboidrato, depois a gente chega na paleo, depois a gente volta para a dieta normal, que é a dieta de manutenção. Entendeu? Então, tem que saber por qual período, por que você está fazendo aquilo, qual vai ser o resultado que você espera, mas nunca esse tipo de dietas mais restritivas vai ser como um hábito alimentar, tá? Mas eu, por exemplo, sou super a favor. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou super a favor da dieta low carb. É uma das estratégias que eu consumo naturalmente. Por quê? Porque o low carb ele também está dentro daquela tabela onde a gente fala consumir alimentos integrais, rico em frutas, legumes e verduras, que a gente tem um carboidrato mais de baixa absorção, a absorção dela é mais lenta. A gente tem consumo de proteínas, entendeu? Então, quando a gente fala em carboidrato, não é carboidrato de absorção rápida. Você comer um pão branco, um pão francês, a absorção vai lá no alto. Aí eu preciso de mais insulina para poder absorver essa glicose. Então, a gente causa também estresse numa alimentação sem fibra, né? Sem uma alimentação mais refinada. Então, a low carb, ela é uma das estratégias muito boa e nutritiva. Só que a gente não pode... O low não é zero carboidrato, né? É pouco carboidrato, mas ele está presente ali e de uma forma mais nutritiva, uma forma onde tem mais fibra, onde tem absorção mais lenta. Eu gosto muito da low carb. Eu tenho uma pergunta, Luna. Quem leva mais a sério... Por exemplo, o diabético, ele usa uma alimentação... Desculpe. Fala. Eu tenho uma pergunta. Quem leva mais a sério a dieta, a alimentação? A mulher ou o homem? Sinceramente, eu não sei te falar o homem ou a mulher, mas tem muito de... Tem pessoas que têm um comportamento mais ativo. Ele entende o que ele precisa fazer e ele faz. Isso tem comportamento de homem e de mulher, sabe? São pessoas mais ativas. Então, se ele entender o que ele tem que fazer, acabou. Ele faz e não precisa ficar de historinha. Tem pessoas que elas são mais lentas, elas precisam entender, elas precisam de mais tempo. Existe um estudo, que eu esqueci agora o nome, que são padrões comportamentais, né? Esqueci agora o nome. Depois eu posso te mandar, mas ele traz esse perfil das pessoas, e aí quando você começa a perceber, por exemplo, tem pessoas que se fala assim, você precisa emagrecer, aí ela precisa entender, aí ela precisa criar estratégia, aí ela vai balancear, daqui a pouco ela vai voltar. Aí o nutricionista precisa ter essa percepção de quem é aquela pessoa que está ali do lado. Tem gente que não gosta muito de historinha, não gosta muito de brincadeirinha. O que eu tenho que fazer? Fala logo que eu vou fazer e acabou. Tem outro que fala, não, me ajuda, eu preciso criar uma meta, eu preciso criar um joguinho, eu preciso criar alguma coisa para poder mudar meu comportamento, sabe? O sexo em si, ele não vai influenciar muito, não. Mas, normalmente, as mulheres são mais cuidadosas, mas os homens são mais práticos. E aí, o que é para fazer? Me fala logo que eu vou fazer, sabe? O próprio corpo do homem, ele tem mais hormônio que favorece a produção de massa muscular e menos gordura, e a mulher já favorece mais o crescimento de gordura do que a massa muscular, por questões hormonais. Então, é muito mais fácil o homem conseguir melhores resultados, né? Outra pergunta. Nas escolas, as crianças de pouca idade, eles já estão sendo ensinados o que é uma dieta equilibrada? Você acha que isso já está acontecendo ou ainda não? Porque eu acho que a criança na escola, a professora falando sobre o valor das refeições, né? A importância dos legumes, das frutas, né? Desses nutrientes, que faz com que a criança até facilita no aprendizado, né? Se ele tem uma dieta equilibrada,
ele tem mais facilidade de entendimento, né, de compreensão e memorizar também. Isso procede? Procede. As escolas hoje elas já têm um programa de alimentação, né? Nas escolas, eu mesma já trabalhei em escola, escola particular, em algumas escolas, né? Eu já fiz o trabalho de educação nutricional nas escolas. Além de fazer o cardápio, né, da escola, eu fazia o trabalho de educação, que era fazer atividades lúdicas, brincadeiras, explicar a importância do alimento. E já trabalhei também com o SESC, uma atividade onde eu ia para a comunidade, escolas públicas, né? Eles têm um programa bem bacana disso, que a gente vai para as escolas públicas e começa a fazer trabalho de educação nutricional. Isso, na minha época, não era comum. Quando eu estudava, quando eu era criança, era salgadinho e refrigerante, o normal da escola, não falava sobre isso, e que se os pais quisessem, falavam. Mas hoje já tem essa cultura, as escolas já estão se preocupando. Mês passado, eu dei uma palestra para a Unirio, e eu falei sobre educação nutricional. Muito bacana. E a gente utiliza a culinária também como uma forma de educação nutricional. Então, a gente vai com as crianças para a cozinha. Na hora que a gente está explicando os ingredientes, a gente vai falando da importância. Por exemplo, uma criança, ela não gosta de brócolis. Cozinhou lá, não come o brócolis. Mas ele come um bolinho de brócolis. Ele come um muffin de brócolis. Ele come uma panqueca com brócolis, sabe? Então, se a gente vai para a culinária e mostra as preparações de formas variadas, é muito mais fácil dela aderir. Quando ela cozinha, também é muito mais fácil. Quando a gente fala de alimentação equilibrada, a gente está falando de variedade. Então, a monotonia, por exemplo, o meu filho só come cenoura, ele não come espinafre, ele não come brócolis, ele não come beterraba. Ok, ele está comendo vegetal, mas não é variado. Então, cada cor tem um nutriente diferente. Então, por isso que é importante você estimular a variação e não ficar, ele só gosta de inhame, então eu só vou dar inhame, não dou outras opções. E a variedade, ela vai entrar também de várias formas de preparação, tá? Não é a sopa, não é sorvete, enfim, para que a pessoa consiga comer de forma variada. Eu também aprendi uma coisa há anos atrás, que o que nós precisamos de alimento de dia é uma quantidade, você fazendo assim, como se fosse um prato com suas mãos, assim, é o necessário dia de alimento. O que precisamos é de qualidade e não de quantidade. E uma observação é que nos restaurantes self-service, hoje em dia, se você observa o tamanho do prato, ele parece que é maior do tradicional prato que você tem em casa. E como você não consegue ver um espaço branco no prato, aí ele vai botando mais e mais comida. E isso, de certo modo, pode vir a prejudicar. Se você bota um pouco mais de legumes, né, de hortaliças, tudo bem, mas geralmente não é. São carboidratos, carne, né, aquele churrasquinho. O problema da variedade é isso, né? Você fala na variedade, a pessoa acha que pode comer o arroz, o macarrão, a lasanha, o salgadinho, o pastel, aí pega o churrasco, né? No self-service, a batata, tudo que tem direito. É isso, aí entra a questão comportamental que eu falei. Se você não tem uma consciência, se você come com o olhar, com a emoção, você vai querer pegar tudo. Quando você entra num restaurante que tem milhões de variedades e você sabe o que você quer comer, o que você vai te fazer bem, não importa a quantidade a variedade que vai ter lá, você vai focar nos grupos alimentares, né? É uma forma consciente. E essa questão do prato é super, como é que fala? Comercial, assim, ele tem que vender, né? Então, quanto mais espaço tiver ali, melhor. Então, quando a gente fala em variedade, não é no sentido de... E a quantidade também é muito relativa. Por exemplo, se você pega não vou falar exatamente de forma calórica, tá? Mas eu vou falar para demonstrar. Se você pega um bombom, vamos imaginar que ele tenha 100 calorias. Um bombonzinho desse tamanho.
Aí você pega um prato cheio de um saladão, um prato enorme, cheio de salada. Aí, por exemplo, tem 50 calorias. Então, a quantidade nem sempre é bom, porque você pegou um bombonzinho que nem não vai te satisfazer, você vai continuar com fome, mas você pega uma outra coisa que tem enorme, com menos caloria. Então, a questão da escolha é muito importante. Você fala assim, não, mas eu não como nada. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não como nada. Eu não sei por que eu tô gorda. Aí vai ver, eu não almoço, eu não janto, eu não sei por que eu tô gorda. Mas só come porcaria durante o dia todo, que tem muita caloria, né? Por mais que seja pequenininho, tem muita caloria. Então, vai influenciar no peso. Uma coisa também que eu aprendi com meu pai é que quando você termina a refeição, saia da mesa ainda com um pouquinho de fome. Não deixe que você se sinta estufado, né? E isso é bom também, que mantém esse equilíbrio. Lúcia, você tem uma pergunta. Pode abrir o microfone. Você tem que clicar para abrir o seu microfone. Obrigada. Ok, obrigada, Mireille e Luma. A pergunta é sobre a questão de suplementos para idosos especificamente. Eu sou idosa, já utilizo alguns suplementos com recomendação, não faço nada sem recomendação. Então, a dúvida é basicamente essa. Mesmo se tendo uma dieta balanceada, não é? A importância desses suplementos, por exemplo, como cálcio, mais D, sem exagero, porque é lipossolúvel, né? Vai se associar à gordura, essas questões de o que pode ser eliminado pelo corpo, o que não pode, que suplementos. Por exemplo, não vou fazer propaganda, mas alguns para diabéticos têm um só suplemento que serve a diabéticos. Por exemplo, da Abbott, né? Não vou citar. Mas é só isso, suplementos... Luterna, pronto, falei. É isso aí, não, mesmo com alimentação, não é merchandising, não, é mesmo com alimentação assim, balanceada, é essa pergunta que me preocupa. Eu faço, mamãe também. Porque a questão... às vezes, a gente não consegue, mesmo na alimentação... suprir todas as necessidades vitamínicas, tá? Então, por mais que a gente coma, tem idoso, por exemplo, que não come muito bem, não tem dificuldade na mastigação, na deglutição e tal. Eu sou a favor de suplementação, tá? Na maioria dos casos, a gente não precisa, mas na fase idosa, a gente, por exemplo, ômega 3 é essencial. Quem come salmão, sardinha, atum todos os dias? Não come. Então, a gente... Então, come, mas uma vez na semana, a cada 15 dias, no mês, né? Não é um hábito. A gente tem um hábito de comer o quê? Frango e carne, que não tem ômega 3. Então, a suplementação de ômega 3 eu acho super bacana. A gente inserindo as sementes, né? Como eu falei, a semente de girassol, semente de linhaça, chia, tudo tem ômega 3, mas a gente às vezes consome uma quantidade muito pequena que não é o suficiente, né? Então, suplementação de ômega 3 eu acho bacana. Suplementação de vitamina C, que aumenta o sistema imunológico, aumenta a absorção de ferro. A gente pode tomar um efervescente por dia, né? De vitamina C. Colágeno. Colágeno é muito bacana, a suplementação de colágeno. A gente pode tomar ou antes de dormir ou na hora que acorda. A gente vai perdendo muito colágeno, né? Tanto que a pele fica mais flácida, as articulações já não ficam tão boas. Então, eu trabalho muito com a nutrição, a alimentação funcional e a nutrição estética. Então, a gente usa também como um fator estético, tá? Tratamento da pele, do cabelo, o colágeno, ele vai estar influenciando muito. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de jantar, ou vai na casa de alguém, não queria comer aquela pizza. Eu gosto muito do Glucerna para uma hora que não está afim de jantar, não deu tempo, não fez uma sopinha, alguma coisa, tomar um shake, tá? É uma forma de ter nutriente ali, e não necessariamente todos os dias, entende? Mas como uma estratégia de um up, assim. No lanche, não tem nada, eu tô na rua, posso pegar um Glucerna e tomar, sabe? Vitamina C, ômega 3, a gente também tem os probióticos, que são excelentes. O nosso intestino ele precisa funcionar muito bem. A gente precisa ter todos os
micro-organismos, né, dentro do intestino para poder metabolizar, absorver nutrientes. A gente precisa estar com esse intestino com um bom fluxo intestinal. Então, os probióticos e prebióticos são importantíssimos. E a gente pode fazer suplementação de probióticos também, tá? Esses são os principais, assim, que não vai ter influência nenhuma de excesso, de fazer algum efeito colateral. É super tranquilo. Toma conta da máquina, né? Que nós somos uma máquina e o alimento é o nosso combustível. Eu adoraria ouvir você muito mais, mas nosso tempo está terminando. Gostaria de te passar o microfone para as suas últimas considerações. Muito agradecida por ter participado da nossa quinta Happy Hour. Foi maravilhoso. E esperamos todos a semana que vem com uma nova apresentação. Muito obrigada a todos. Passo o microfone para a Luma para as suas últimas considerações. Obrigada. Eu quero agradecer muito a oportunidade, falar que foi um prazer enorme estar contribuindo com vocês, para vocês, que esse conhecimento possa ter agregado, né, de forma efetiva e que não só mais um bate-papo, que a gente consiga botar em prática na nossa vida. E a sua finalização do carro é muito, muito bacana, porque eu falo assim, se a gente tem um carro, uma Mercedes, uma BMW, um carrão, e a gente coloca água como combustível, não vai desenvolver. Se a gente coloca um álcool, não vai desenvolver como uma gasolina especial. Então, quanto mais especial for essa comida, quanto mais a gente se preocupar com a especial, que é prevenção e não o tratamento de doenças, né? Às vezes a gente fala assim, eu não vou botar a gasolina V-Power, não sei o quê, porque ela é muito cara, mas na hora que tem que botar no mecânico, vai gastar muito mais dinheiro, né? Então, a gente trabalha com a nutrição através da prevenção. Se você se alimentar bem, você vai estar prevenindo doenças e vivendo com muito mais qualidade. Muito obrigada a todos e amei a oportunidade. Obrigada, gente.